Em um mundo cada vez mais conectado, onde a tecnologia molda a forma como aprendemos e nos comunicamos, como estão as escolas que ainda vivem à sombra da inovação? Neste documentário, iremos explorar a realidade das escolas sem a tecnologia e as suas implicações para o futuro dos alunos. A gente está aqui com o professor Jader, professor de inglês da instituição, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre como ele se sente em ensinar uma escola que ainda possui o acesso à tecnologia limitado. É um desafio muito grande. A gente tem existem planos governamentais e planos municipais, estaduais de incentivo à introdução de tecnologia na escola, só que é necessário executar essa inserção de forma efetiva e preparada, porque por mais que eu consiga promover, ou então, como é que eu posso dizer, não promover, mas provir, a menos que eu consiga provir apetrechos, celulares, computadores, tablets e levar isso até o meu estudante, é preciso perceber também se a minha escola, os meus professores, a minha equipe docente está apta a ensinar com aquelas ferramentas tecnológicas. O nosso estudante é um estudante da era digital, mas ainda uma parte muito grande de nossos corpos docentes não é da era digital. Na época de pandemia, nós tivemos muita resistência em uso de certas tecnologias, como os diários digitais e tudo mais. Mas ainda assim, no meu tempo, a gente já utilizava de ferramentas como projetores, como smartphones, dependendo da utilização. O uso de smartphones mesmo é um desafio muito grande, porque enquanto alguns professores, alguns educadores podem ver aquele apetrecho, aquele aparelho como uma ferramenta útil de aprendizado, outras pessoas também podem ver aquele apetrecho como um desafio, como um empecilho, como uma distração, né? Então, eu acredito que dependendo do método que o professor, que a instituição está usando para realizar o processo educativo, a ferramenta tecnológica pode ser positiva ou negativa. O desafio aqui de trabalhar numa escola com um acesso à tecnologia limitado é justamente isso. Já é limitado e a gente está ainda cada vez mais limitado. Então, essas tecnologias, essa juventude da era digital, eles aprendem de forma digital. Eu saio da sala de aula e eu posso ver estudantes que dominam o conteúdo, mas não têm caligrafia para escrevê-lo manuscritamente. Por quê? Porque apesar de dominar o conteúdo, sabe digitar, mas não sabe escrever. Então daí um questionamento não só para a escola, mas para os estudantes e principalmente para os pais. É do interesse do pai e do estudante aprender a escrever manuscritamente? Na era digital, onde a gente está cada vez mais se digitalizando, onde a gente está cada vez mais digitando, é do interesse da família que esse desenvolver caligráfico seja trabalhado, né? Eu acho que isso é uma questão pessoal. Do meu ponto de vista, sim. Eu acho que é muito importante você utilizar e ser dominador da língua quanto sua própria ação motora, né? Quanto a escrever, a construir aquelas letras e aquelas palavras escritamente. Mas muitos dos meus estudantes, eles já mostram muito mais competência digitando, né? Então, se eu puder extrair conhecimento também desse meio digital, pode ser bom. Na pandemia eu pude utilizar vídeos nas aulas para poder assistir vídeos que o estudante acessava com o seu mesmo celular. Agora, o conteúdo, a aula e a atividade tem o desafio de ser mais interessante do que o TikTok. O conteúdo, o que a gente vai utilizar com aquela tecnologia, possui o desafio, e o professor também, e a escola também, de fazer com que o conteúdo científico, o que está sendo ensinado, seja passado de alguma forma tão divertida, tão colorida, tão interativa quanto é um Roblox, entendeu? Então, temos tecnologias, existem as tecnologias de entretenimento, que são aquelas que divertem. E o desafio da escola e do professor é utilizar essa tecnologia para gerar conhecimento, só que precisa ser tão atrativo quanto o joguinho do Roblox. O desafio maior é isso. E como fazer isso, né? Bom, primeiro passo é não limitar o acesso à tecnologia dos meus estudantes. Recolher celulares de estudantes no começo da aula e só entregar no fim da aula, eu acho o
fim, eu acho um absurdo. Porque a minha aula funciona melhor com o meu aluno sem o celular. Muito pelo contrário, a minha aula funciona melhor com o aluno com o celular. Porque eu sou um professor de língua estrangeira. Então, através daquele aparelho, ele já pode utilizar ferramentas que podem ajudar ele no estudo. Eu digo para eles, professor, eu posso usar o celular para me ajudar a traduzir? Eu digo, traduza termos, não o texto. Porque se você traduzir o texto, quem pensou para você foi a máquina. E o que é que a gente está fazendo aqui? Exercitando sua mente, exercitando seu cérebro, exercitando sua capacidade cognitiva. Se eu botar a máquina para fazer esse exercício para mim, o músculo não vai crescer. Pronto, diante de tudo isso que foi colocado, muito bem colocado pelo professor Jader, eu queria que o professor falasse um pouco sobre de que maneira essa falta de tecnologia tem impactado no aprendizado dos alunos. Nossa, de diversas formas. Eu acabo de dar uma aula com um livro didático em sala de aula que tratava justamente de como as indústrias se adaptaram ao método remoto de trabalho durante a quarentena de Covid-19 de 2020, né? É um texto que eu acabei de trabalhar em sala de aula. Então, se eu estou tratando com a geração digital, com a geração da informação, com a geração de que hoje as crianças estão assistindo a Patrulha Canina aos 4 anos de idade com um tablet. Daí eu peguei meu smartphone, eu tinha 16, 17. E alto lá, smartphone não, porque o smartphone só veio mais tarde, o smartphone era muito caro. O touchscreen já era muito novo ali para mim. Mas quando eu vim pegar um smartphone, eu já passava dos meus 20 anos de idade. Hoje em dia, no mínimo choro que a criança fizer, toma aqui a Peppa Pig no meu smartphone. Então, eles já são inseridos a um contexto tecnológico de casa, de nascimento, de fralda, de bebê, de berço. Então, se eles vêm à escola e eles não se reconhecem, eles não conseguem reconhecer elementos do seu cotidiano, que é um elemento digital, não estou falando só do smartphone, mas as televisões hoje são smart, as geladeiras são smart. Claro, nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, mas essas tecnologias têm acesso a essas pessoas. Os serviços públicos hoje utilizam de apetrechos tecnológicos. Somos uma escola pública, nosso diário é digital. Então, por mais que essa juventude, que essas pessoas, que essas famílias possuam um acesso limitado à tecnologia, todos os serviços públicos que essas famílias acessam são de uso de tecnologia. Como votamos? Com tecnologia nas nossas eleições. Então, limitar o acesso tecnológico aos estudantes na escola tem essa problemática, é uma castração de cultura contemporânea. Os estudantes de hoje, eles estão inseridos em uma cultura no qual o digital está presente para ficar. E se eu nego essa cultura, se eu nego essa formação digital no meu estudante na rede pública, eu estou negando ao meu estudante que se insira na sociedade de forma satisfatória. Então, se aqui a gente acredita que língua portuguesa é necessária, matemática é necessário, estrangeiras, história, geografia, ciência, sim, todas elas são necessárias. Agora, tecnologia é mais que necessário. Para sobreviver aí fora hoje é essencial. Porque veja bem, é mais seguro, é mais saudável pagar com Pix do que pegar em notas. Então, digitalizar o nosso estudante, trazer o contexto tecnológico para a educação é uma primazia para que uma educação efetiva aconteça. Muito obrigada, professor Jader. Muito boas suas colocações e a gente agradece pela participação. Poxa, eu que agradeço pelo convite e sucesso, menino. Obrigada. A interação social é uma parte crucial do aprendizado, mas e a tecnologia? Ela pode enriquecer essas interações? A gente está aqui agora com Sara, que é aluna da instituição do 7º ano C. Sara, você gostaria de ter mais acesso a recursos tecnológicos na escola? Gostaria sim. Além de nos ajudar no ensino, traria novas oportunidades do mundo afora para a nossa sala. Novas aprendizagens, novas oportunidades também para os alunos entenderem e facilitarem mais o assunto para nós. Para finalizar, como você acha que a tecnologia ela poderia contribuir na sua aprendizagem? Para os trabalhos acadêmicos,
não só para os acadêmicos, como também para os trabalhos que os professores passam, para as atividades. E é isso. A gente agradece a Sara, né, pela sua contribuição. Muito obrigada, Sara. Eu que agradeço. Os gestores escolares enfrentam a responsabilidade de preparar os alunos para um futuro digital. Mas como isso é possível sem os recursos adequados? Quais são os principais obstáculos que a escola enfrenta em relação à tecnologia? Boa tarde a vocês. Obrigada pelo convite em poder ajudar na pesquisa. Hoje, os principais desafios que a nossa escola enfrenta em relação às tecnologias é a ausência de computadores acessíveis ao nosso público, né? A escola não tem uma sala de aula onde os alunos possam acessar, né, os computadores, fazerem pesquisas. Esse é um dos desafios maiores que nós enfrentamos, a falta de computadores em quantidade para que o aluno possa acessar. Até porque nós temos que entender que hoje o mundo é informatizado. Muitos têm acesso à informática, a computadores, a celulares, mas nós temos que perceber que existe um outro público, aquele público carente, que não tem um celular, que não tem acesso à tecnologia e que muitas vezes só vem para estar na escola, é esse espaço onde eles poderiam ter a oportunidade de acessar. Então, se faz necessário que a gestão municipal, estadual, traga ambientes informatizados para as salas de aulas, para que eles sejam capacitados e eles aprendam a utilizar essa ferramenta como uma ferramenta pedagógica, né? Porque esse é um dos desafios maiores, é o acesso fora do limite. Um dos grandes desafios que também nós tínhamos na nossa escola antes era o acesso ilimitado. A criança ou adolescente chegava na escola, trazia o celular, usava em sala de aula e nós estávamos com um problema muito sério com esse acesso. Então nós, em conversa, entre a gestão, a coordenação, professores, nós buscamos estratégias para que esse aluno ele tivesse acesso antes de entrar na escola ou no final da aula. Então, o que nós fizemos? Nós, no início das aulas, recolhemos os aparelhos, colocamos em caixas e no final da aula, em alguns minutos antes que toque o horário final da aula, nós devolvemos esses aparelhos. Porque é uma forma de manter o foco no processo de ensino-aprendizagem. Porque esse acesso ilimitado, como eles estavam fazendo na sala, eles deixavam de estar observando, aprendendo, absorvendo o conteúdo explicado, a explanação do professor e ficava nas redes sociais, muitas vezes em horário de aula, gravando as aulas e colocando nas redes. E nós precisamos ter esse cuidado com esse acesso, porque são crianças, são menores e que precisam ter um respaldo legal da sua imagem, que não pode ter a sua imagem fora do espaço escolar, sem que a permissão, sem que os pais, né, permitam para que eles possam ser filmados. É preciso que a criança, o pai, o responsável, venha à escola e libere essa utilização do aparelho e da imagem que eles fazem. Então, para mim, hoje, um dos problemas maiores é esse. Na sala de recursos, que é a sala onde eu trabalho, na sala de esporte, a multifuncional, nós temos acesso à tecnologia, nós temos tablets, nós temos um computador, nós usamos as ferramentas educativas para trabalhar a questão da atenção, a questão perceptível, mas nós usamos essa ferramenta constantemente, porque dependendo do transtorno, da deficiência, se faz necessário que a gente não utilize tanto, porque dependendo do problema que a criança enfrenta, do distúrbio, do transtorno ou da deficiência, por exemplo, uma criança com TEA, não é interessante que ela utilize muita tela do computador, do celular. A gente precisa reduzir um pouco esse acesso, porque ela precisa de interação social, ela precisa aprender a ter autonomia. Mas a gente tem que trabalhar, associar a tecnologia, a ludicidade e trabalhar também atividades impressas, onde ele possa trabalhar as habilidades que ele trabalha em sala de aula de forma compatível com o seu transtorno, com a sua deficiência. Então, hoje, para mim, na sala de aula, a tecnologia é muito importante, é fundamental, né? Porque é fonte de pesquisa, o aluno também, ele gosta de pesquisar, ele gosta de participar dos jogos interativos,
E a gente ajuda ele também a ganhar autonomia através dessas ferramentas digitais. Então, para a gente é essencial hoje a tecnologia, mas para isso se faz necessário que a escola esteja equipada. Infelizmente, a Naná, hoje ela não é equipada com a sala de tecnologia. Acredito que no futuro próximo haja uma nova sala com professores que possam estar capacitando os alunos, ou em contraturno, ou uma aula específica de tecnologia, porque hoje o mundo é digital. É preciso que as crianças tenham acesso a essa tecnologia na sala de aula e fora dela, porque é preciso se pesquisar, é preciso se produzir. E hoje, a criança que não tem acesso em casa pode ter a oportunidade de acessar essas ferramentas na escola, no ambiente escolar. Principalmente alunos de escola pública que não têm acesso à tecnologia em casa. Então, a gente precisa motivar a gestão e facilitar com que esse novo modelo de educação também chegue às escolas públicas, no mundo tecnológico, que esteja voltado também para a rede pública, né? E que a gente consiga cada vez mais priorizar o processo de ensino-aprendizagem e trabalhar em conjunto, paralelamente, de forma limitada. Porque se você não limita, o jovem ele quer acessar constantemente e você tem que usar a ferramenta como de forma pedagógica, no ambiente escolar, através que ele entenda que aqui é só de forma pedagógica, ele vai pesquisar, ele vai se orientar para fazer trabalhos, não para usar como outras ferramentas de divertimento, porque vai sair do foco. Então hoje o desafio maior é esse, é controle em sala de aula dos aparelhos e trazer uma sala de informática para as escolas, para oportunizar aqueles que não têm acesso, a ter acesso à tecnologia e ao mundo digital. Bom, diante de tudo que foi colocado, como você vê o futuro da educação na sua instituição, considerando a falta da tecnologia? Eu acho que a nossa escola entraria no retrocesso, né? Até porque nós estamos no século XXI, a tecnologia avança cada vez mais e hoje nós precisamos usar a tecnologia como uma ferramenta pedagógica para incluir, para trazer novos conhecimentos, para trazer o mundo para a sala de aula, para que o nosso aluno tenha essa visibilidade e compreenda que a tecnologia se faz necessária para o seu cotidiano, seja na hora da escola, seja quando ele está em casa, seja na hora de trabalhar outros conceitos. Então, hoje, se a nossa escola não houver investimentos nessa área, nós estaremos entrando no retrocesso. Então, já é imprescindível que a escola, que a instituição busque alternativas, né, recursos financeiros e traga uma sala de aula de informática, um estudo de informática ou um laboratório de informática para que esse aluno tenha acesso e ele se sinta familiarizado com o mundo tecnológico. Então, hoje é importante que se tenha isso na escola. Então, se a escola não conseguir, no futuro breve, trazer essas ferramentas de forma mais acessível para que toda a escola tenha acesso, fica mais difícil. Até porque o professor hoje precisa trabalhar de forma diferenciada, né? Ele precisa trabalhar com ferramentas, com metodologias diferentes para que torne uma sala de aula, torne um trabalho atrativo, para que o jovem se sinta motivado, para que a criança se sinta motivada a estar na sala de aula. E hoje a tecnologia faz parte do cotidiano da criança, do adolescente, do adulto que está em sala de aula. Então, para nós, professores, é importantíssimo que haja investimentos nessa área e nossa instituição chegue ao patamar que a maioria das escolas já do nosso país já começam a ter essa visibilidade da inclusão digital no ambiente escolar. A gente está aqui com a coordenadora da escola, Núcia, que vai falar um pouco com a gente sobre quais os desafios a coordenação enfrenta com a ausência da tecnologia. Boa tarde a todos e a todas. E os desafios são muitos. Essa realidade, ela é vivenciada não só, né, aqui na nossa escola, mas é uma realidade que a maioria das escolas do nosso município, e creio eu que até do nosso país, enfrentam, né?
o uso da tecnologia, o acesso a essa tecnologia, ela não acontece para todos. E isso é uma realidade. E a gente aqui não é diferente. Com a gente não é diferente. São grandes, né? Porque as expectativas, o que se é planejado, se planeja pensando nesse sentido. Então, o planejamento é diferente da execução e da realidade que a gente tem em cada município, em cada escola. Nós temos um público que é um público, em sua grande maioria, um público carente. E a carência também está no que diz respeito à acessibilidade a essa tecnologia, o que termina dificultando o nosso trabalho. Porque temos que trabalhar com a realidade que existe, né? Com a nossa realidade. E essa não é uma realidade da nossa escola. Diante de tudo isso, né, que foi colocado, inclusive a falta de acessibilidade, como a Nucha acha que pode melhorar esse cenário? Investimentos, né? Nós precisamos que eles planejam seja uma realidade, mas que isso venha de cima para baixo. A gente precisa que governos federais, estaduais e municipais invistam nesse sentido, né? De permitir que as escolas tenham acesso a essa tecnologia para que os alunos também possam usufruir dessa tecnologia. Então é necessário que os investimentos sejam feitos, né? A gente precisa de laboratórios de informática, que a gente sabe que não é a realidade das escolas do nosso município. E são investimentos, que esses investimentos cheguem, não venha só a cobrança, né? Que planos sejam feitos, mas que investimentos sejam direcionados nesse sentido. Muito obrigada, a gente agradece a participação da coordenadora. Muito obrigada, Nucha. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Mesmo sem tecnologia, a criatividade e a inovação ainda podem prosperar. Como as escolas estão adaptando seus métodos de ensino? A gente está aqui com a professora Fabrícia, professora de Geografia, e ela vai falar um pouco sobre quais métodos alternativos ela usa para engajar os alunos sem o uso da tecnologia. Olá, eu sou professora de História e Geografia e as minhas disciplinas elas precisam muito da tecnologia, mas como a gente não tem tanto acesso, eu envolvo muitos alunos com atividades lúdicas, atividades que vão engajá-los, atividades de recorte, de pintura mesmo. E isso vai facilitando na memorização daqueles assuntos extensos que existem na história, por exemplo. Então, para não ficar só no teórico, eu envolvo o lúdico, já que a gente não tem tanto acesso à tecnologia. A gente está aqui com o professor Alisson, professor de matemática da instituição, e ele vai falar um pouco sobre como ele acredita que é possível preparar esses alunos para o futuro com os recursos disponíveis atualmente. Infelizmente a gente não tem muito acesso os recursos digitais dentro da escola, são escassos e a gente acaba tendo que substituir a prática por algumas tradicionais, mas que também incrementando coisas novas. Então a gente tenta, através de iniciativas como aulões, a gente trabalha algumas gincanas motivacionais e acredito que seja possível sim. Seria muito melhor se a gente tivesse cercado de recursos, mas o que a gente tem em mãos ainda possibilita que a gente possa ter uma boa prática e fazer com que esses alunos cheguem em condições de correr atrás do seu futuro. Então a gente pratica aulões, a gente dentro de sala de aula procura utilizar atividades lúdicas, propor rankings, propor forma de eles jogarem, de eles competirem e de anular questões em prova, dar prêmios, dar bônus, e aí vai incentivando um pouquinho a mais eles a procurar. Diante de tudo isso que o professor colocou, né, essa questão desses recursos alternativos, mesmo sem o uso da tecnologia, como o professor mensura a questão do sucesso educacional nas suas práticas? Eu acredito que a base principal da minha prática é a linguagem, é tentar atender a linguagem do estudante.
Então, procuro falar a língua deles o tempo inteiro e procuro incluir eles dentro do processo de aprendizagem, né? Fazer com que alguns conteúdos, algumas habilidades sejam desenvolvidas mesmo de forma concreta, para que a gente possa ir para o abstrato e aí caminhando e tentando entender qual é a realidade de cada estudante, para que eu saiba qual é a real necessidade dele e que possa atender a cada um dentro do seu tempo de aprendizagem. Então, eu acredito que a minha linguagem, ela atende bem ao meu estudante, por isso, porque ele consegue atender dentro da diversidade. Muito obrigada, professor. A realidade das escolas sem tecnologia é um reflexo de uma sociedade em transformação. Ao mesmo tempo em que se preservam métodos tradicionais, surge a pergunta: como podemos conectar o futuro educacional, garantindo que todos os alunos tenham acesso às ferramentas que moldarão suas vidas? Este foi Conectando o Futuro, a realidade das escolas sem tecnologia. Junte-se a nós na discussão sobre como preparar as futuras gerações para o mundo em constante mudança.